Peterson, você, nosso convidado, o expert do assunto hoje, o que é a hipocalcemia? Vamos clarear isso aí para o pessoal, trazer para termos mais populares, para que a gente possa, a partir daí, desenrolar como a gente pode evitar isso dentro da fazenda. Legal, a gente já pode começar então pelo próprio nome, né? Será que tem um nome mais popular, talvez mais que eu conheça? Eu nunca ouvi falar de hipocalcemia. Pode ser que alguém já ouviu falar o termo febre do leite, ou talvez de paresia puerperal. Tem alguns outros nomes aí que pode encontrar também. No final das contas, isso significa o seguinte: é um estado metabólico onde a vaca está com menos cálcio no sangue do que ela deveria, do que é o normal para ela, do que é saudável para ela. Ela, durante alguns momentos daí da vida dela, ela tem uma alta demanda, e o pós-parto talvez seja o principal, onde ela vai ter um consumo muito alto de cálcio e a concentração no sangue vai caindo. E aí, dependendo do nível que chegar, você pode levar até a vaca a morrer. Mas esse aí, apesar de ser o crítico, não é o maior prejuízo da fazenda, não. O maior prejuízo está enquanto ela não morreu, e ele não está percebendo. Eu vou fazer um complemento aí do que você trouxe para a gente no contexto da hipocalcemia, que vou tentar provocar o pessoal a entender isso no cenário do dia a dia da fazenda lá, né? Que hipocalcemia, pouco cálcio no sangue, hipo significa pouco, né? Esse mia do final aí, né, tá ligado a sangue, então pouco cálcio no sangue. E o momento que mais acontece isso, ou o momento que acontece isso que é mais grave para a vaca, é o momento próximo do parto ou o pós-parto imediato. Que o quadro clínico disso, o problema que vocês vão ver é a vaca que não conseguiu levantar. Mas muitas das vezes, né, e os principais problemas é quando a gente tem esse quadro subclínico, ou seja, a vaca, apesar de conseguir andar, ela tem uma série de problemas metabólicos aí, uma série de problemas internos lá na vaca que vão tender a desenrolar para outras doenças, né? Então, e assim, para você nos ajudar a aprofundar um pouco mais no assunto, Peterson, essa doença, o que a gente tem de sintoma, de desenrolar, qual que é o problema disso aí para o produtor, por que o cara tem que preocupar com isso? Várias doenças existem no cenário clínico e o subclínico, né? Isso, o que significa isso? O clínico é quando você tem sinais clínicos, por isso o nome, são os sinais visíveis, que você consegue observar o animal e falar: esse tipo de comportamento, esse sintoma aqui não é normal. Isso que eu estou observando é uma alteração do organismo, e a soma desses sintomas aqui remetem à doença X. Então, você tem alguns sintomas, como você mesmo citou, a vaca cair, você pode ter, quando já está no nível mais avançado, uma hipotermia do organismo da vaca. Ela cai de um jeito específico, ela cai em decúbito external, quando ela está apoiada sobre, né, as costelas que sobre o externo, de frente, mas ela já vira a cabeça para o lado, então, olhando para o flanco dela. Então tem até um jeito que ela costuma cair quando é uma hipocalcemia, mas isso é quando está clínico. O subclínico, que é o que mais acontece, significa que os sinais não são visíveis ou são tão sutis que é difícil a percepção. Por exemplo, a vaca já começa a reduzir a motilidade, já começa a se movimentar menos, como se diz, ela cai um pouco o apetite, tem alguns leves tremores ali da pele que a gente às vezes observa, mas a gente vê tremores por várias situações, às vezes é só para espantar o mosquito, então passa despercebido, né? E por isso está nessa fase subclínica. Isso tudo tem relação com essa concentração de sangue no organismo, né? Se tiver em torno de 8,5 miligramas por decilitro, que é a medida que o veterinário vai fazer quando vai fazer uma análise clínica do sangue, ela está normal. E aí, a partir do momento que vai caindo, vai chegando próximo de 5,5, já entra na fase clínica. E abaixo disso, na fase supercrítica, que pode mal morrer. Só que isso aí é uma análise mais demorada, tem que fazer, ou você tem que mandar para o laboratório sangue, ou você tem que ter algum aparelho específico para isso na propriedade. Então, nem sempre é fácil trabalhar com controle de concentração no sangue, né?
Então você tem que ficar de olho nesses sintomas. E isso vai acontecer muito em vacas mais velhas, mas a partir do segundo parto já é possível. Brenda, complementos até aqui em relação a essa confusão da hipocalcemia, esquecemos de falar alguma coisa para o produtor ilustrar para ele esse drama inicial da doença, para ele situar assim, do que nós estamos falando? Tem algum complemento até aqui? Eu acho que é importante a gente pensar assim, esse animal, nesse período de transição, ele está passando ali por uma mudança abrupta, né? Passa de um animal gestante, não lactante, e de um dia para o outro ela tem um bezerro, e ela já não está gestante, tem um bezerro ali para aleitar. Então, acho que o pessoal entendeu isso aí, que é uma doença abrupta, e que, você falou aí, para a gente, hein, Peterson, que ela é uma porta de entrada, né, para outras doenças, que ela não está sozinha. Um trenzinho da tristeza, vem a hipocalcemia e um monte de outras doenças metabólicas atrás. Se for dessa dificuldade de conseguir identificar no sangue, né, porque vai aí exame laboratorial, isso para o produtor já vai ficar mais difícil, não é tão usual. Como que o produtor podia, então, definir se esse sintoma é ou não é da hipocalcemia? Pode ter ali uma confusão de identificar se é hipocalcemia ou se é alguma outra doença, né? Acho que antes da gente passar para frente, a gente tem que definir isso aí, porque às vezes pode não ficar claro. Sim. Bom, eu estava até refletindo esses dias, vai parecer meio estranho de início, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Muito da produção leiteira existe você trabalha em cima de fé. O que eu quero dizer com fé? Não é acreditar numa coisa aleatória, não. Tá? Não é crendice. Não é acreditar que o chinelo virado vai fazer a mãe morrer. Não é essas coisas. É uma situação que você tem que os próprios experimentos te trazem. Se você tem vários experimentos indicando que vaca leiteira, após o parto, segundo parto ou mais, elas podem ter, elas têm uma incidência altíssima. Na verdade, tem estudo mostrando mais de 50% de incidência. Você trabalha com a probabilidade que te leva à execução da fé. Assim, é muito provável que esses animais, por essa constituição, por essa categoria, esse tipo de animal vai ter esse problema, porque em várias experiências de campo, em vários testes de universidades, isso ocorre com frequência. Então, parte por aí. Por que antes de começar, eu estou falando disso? Porque muitas vezes o produtor, para algumas coisas novas que ele nunca ouviu falar, ele quer ouvir uma comprovação científica de que aquilo realmente funciona, de que aquilo realmente acontece. Só que aí, quando você traz uma comprovação científica sólida, que é, por exemplo, ocorrente de hipocalcemia, ele talvez ache que na fazenda dele não vai acontecer. Acontece com todo mundo, menos com ele. Entende? E aí ele relega. Então, assim, é fato que, tirando as novilhas, aquela que veio primeiro parto agora, tirando ela, todas as outras têm uma chance de em torno de 50%. Tem estudo brasileiro que avaliou mais de 1.000 fazendas que encontrou quase 60% de incidência, sabe? Então, vai ter. E aí os sintomas são esses, muitas vezes, de animal começar a ficar mais apático, o animal ter alguns tremores, e isso é sinal de que pode estar ocorrendo sim uma hipocalcemia. E devido à grande incidência que os estudos mostram, não tem por que brigar com isso. A gente precisa fazer um plano para prevenir essa questão, é muito mais do que remediar. Então, ficar de olho nessa questão. Se sua fazenda tem vaca caindo pós o parto, vaca que está produzindo pouco leite, vaca que está com tremores, vaca que não está comendo, ou ela vai ter hipocalcemia ou ela vai ter outros distúrbios de transição com cetose. Às vezes está acontecendo os dois ao mesmo tempo, que uma puxa a outra, sabe? Sim. Então não adianta teimar muito, não. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira.